Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação: Walter Lima. Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do Justiça na Tarde. E como ocorre toda sexta-feira, o programa ele é transmitido do seu estúdio avançado. E hoje nós nos encontramos aqui em Águas Claras, mais precisamente na sede da Associação Brasileira de Advogados. E o assunto que hoje nós vamos estar abordando com os nossos convidados está relacionado com a segurança pública. Segurança pública, um fenômeno que, de alguma forma, tem, portanto, aí a sua pendência, enfim, reclamações, insegurança em toda parte do nosso país, com raríssimas exceções. Ou seja, temos a segurança pública, como também temos a segurança privada. Quem depende da segurança pública, é evidente, depende da polícia, depende do policiamento ostensivo para se sentir seguro. Agora, quem consegue pelo menos pagar a sua segurança, é evidente que também se faz necessário a presença da polícia, mas o reforço vem justamente nessa questão do pagamento da sua própria segurança. Pois bem, hoje nós vamos entrar neste assunto, abordando também o decreto das armas. Vamos também estar debatendo o projeto que já começa a tramitar no Congresso Nacional sobre o pacote encaminhado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, como também outras questões. Então, a partir de agora, nós vamos estar apresentando aqui os nossos convidados. E você, caso queira também estar participando conosco, é só encaminhar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. Já já eu passo o endereço para você, então, também participar conosco deste programa, o Justiça na Tarde. Deixa eu começar já cumprimentando o diretor da Associação Brasileira de Advogados, cuja sigla é ABA, o doutor Breno Valadares. Doutor Breno, ele que está agora representando também o doutor Esdras Dantas, ele que é o presidente, portanto, dessa instituição. Doutor Breno, boa tarde, obrigado ao senhor por nos atender, por estar também presente conosco aqui nesse debate. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça, boa tarde aos colegas aqui de mesa, boa tarde Walter Lima, Luiz, toda a equipe da Rádio Justiça, e boa tarde a você que nos ouve. Pedir a sua paciência, pedir a sua o seu abrir de ouvidos e para a gente curtir aqui esse debate, aprofundar essa questão da segurança pública, que é uma questão tão importante para o nosso país. Com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar o doutor Everton Nobre, ele preside a Comissão Nacional de Direitos Humanos da ABA, como eu disse, a Associação Brasileira de Advogados. Né, doutor Everton, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. É uma satisfação contribuir com levar informação para a população brasileira, especialmente a população aqui do Distrito Federal que a gente integra, mas a Rádio Justiça é transmitida para todo o país. É uma grande satisfação aqui estar presente, esclarecer sobre essa questão da segurança pública e sobre essa questão do uso do armamento, se isso é um direito, como que isso funciona na prática, até discutir sobre essas questões com as pessoas tão importantes que estão aqui. Obrigado. Ok, muito obrigado também. Bom, cumprimentar também o doutor Antônio Carlos, advogado especializado no direito criminal, né, doutor Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde, Walter Lima, boa tarde, meus colegas aqui da mesa, boa tarde aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma satisfação imensa poder colaborar com essa rádio tão querida e tão bem ouvida. Muito obrigado. Pois bem, deixa eu também cumprimentar o doutor Paul Casten, ele que é advogado criminalista, especialista também em legislação de armamento, especialista em projetos legislativos. Ele preside a Associação Brasileira de Advogados pela Legítima Defesa, como também integra a Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Sobradinho. Né, doutor Paul, boa tarde, também obrigado por estar conosco nesse debate. Muito obrigado, Walter Lima, muito obrigado aos ouvintes. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo agora pela Rádio Justiça, cumprimentar os colegas de mesa aqui. E, bom, eu acredito que os colegas falaram muito bem na sua apresentação inicial até agora.
que a segurança pública ela é um tema muito delicado, muito precioso para o povo brasileiro. A gente vive numa sensação de insegurança constante e também precisa melhorar, precisa aprimorar as regras sem pesar a mão demais para não passar por cima dos direitos da população. Perfeito. Deixa eu já avançar com o doutor Breno Valadares. Enfim, essa questão de segurança pública, o povo entende que a segurança que lhe é peculiar é aquela segurança onde ele sabe que ali está uma viatura da polícia, ou seja, no policiamento ostensivo, pelo menos lhe dá realmente a sensação de segurança. Infelizmente, hoje em várias partes do nosso país, hoje boa parte quem tem o seu comércio acaba se trancando pelo lado de dentro com medo de ser atacado por quem consegue chegar até a parte interna. E aqueles que trabalham com as portas abertas, às vezes terminam também sendo surpreendidos aí com a presença de assaltantes. Afinal, polícia nas ruas, de fato, garante a segurança da população ou precisa muito mais do que isso, principalmente fazer com que crianças permaneçam nas escolas, os pais dessas crianças tenham seus trabalhos fixos, ou seja, segurança pública resolver todas essas questões, doutor Breno? Olha, realmente essa pergunta é uma pergunta muito inteligente e interessante, porque a questão da segurança pública, muito se fala na questão da sensação da segurança pública. E quando a gente vê a polícia na rua, aquela sensação imediata é uma sensação de segurança com relação à nossa vida, nosso patrimônio. Mas a segurança, com certeza, é muito mais do que isso. A segurança é uma questão de paz social, né? Quando você tem paz social, você tem segurança. Porque os crimes patrimoniais no Brasil, eles preponderam. Eles são os crimes de maior efetividade, né? Que se é um crime patrimonial, a pessoa deseja o quê? A pessoa só deseja o que ela não tem. Se ela não tem um patrimônio, ela vai buscar esse patrimônio. Nós, trabalhadores, nós, pessoas que tivemos determinadas oportunidades na vida e que tivemos também uma formação familiar, religiosa, né? Nós temos determinados valores que nos fazem que é principalmente o estudo e o trabalho, que nos fazem correr atrás do patrimônio através do trabalho, né? A Constituição é clara ao afirmar que os superprincípios, que é a supremacia do interesse público e a dignidade da pessoa humana. E como é que você conquista essa dignidade da pessoa humana? E se insere na supremacia do interesse público, tratando dos seus interesses individuais? É através do trabalho e através do estudo. O sistema hoje, ele é o sistema que, por mais esforços que a sociedade brasileira venha fazendo, ela não conseguiu inserir todo mundo, né, dentro do sistema de trabalho. Hoje o desemprego chega a mais de 13 milhões de pessoas, sem contar com aquelas pessoas que já são estimuladas a procurar um emprego. Hoje, a educação pública, ela não tem a qualidade que a gente deseja, nem a educação particular. O acesso à universidade está cada vez mais difícil, programas de financiamento estudantil, de bolsas, de pessoas para estudar no exterior, isso tudo gerado por uma crise social imensa, né? Então, realmente, a polícia na rua é fundamental. Inclusive, gostaria de saudar aqui os policiais civis, militares, que fazem um trabalho diário aí para a proteção da população, mas infelizmente esse trabalho não é suficiente. Como o nosso amigo Walter Lima mesmo falou aqui agora, né? Educação, saúde, isso também, Walter, tem que ficar muito claro. Em determinadas situações, a gente não pode alegar que todo cometimento de crime é por uma razão social, né? Muitas vezes, porque é da pessoa que não teve oportunidade. Crimes também são cometidos por outros motivos, né? Pessoas que por incapacidade intelectual, algum determinado de psicopatia. Sim. Assim, quando a gente fala de segurança pública, claro que a gente fala de uma questão geral, de um contexto geral. Mas a gente não pode deixar de tocar também em assuntos específicos que são essas pessoas realmente que tem esse viés de cometer o crime, que tem problemas mentais, e inclusive o direito penal, ele abarca isso, temos aqui especialistas, com medidas de segurança, lei de crimes hediondos e determinados regime disciplinar diferenciado que diferencia os presos
no cometimento de crimes, né? Pois não. Deixa eu também chegar no Dr. Everton. Dr. Everton, a questão é justamente a seguinte: o senhor que é um especialista também na questão dos direitos humanos, e a criminalidade caminha junto com essa questão sobre aí os direitos humanos. Como é que o senhor pode nos conceituar realmente aí essa questão? Ou seja, quando temos aí pessoas ingressando no mundo do crime, principalmente jovens e adolescentes, entra, portanto, aí explicações dos direitos humanos, ou seja, qual é a política pública que está ausente para essa criança ou esse adolescente ingressar, portanto, no mundo do crime. E quando o crime é praticado, os familiares realmente aí das vítimas ficam também aí à mercê, à espera e também de uma posição de quem realmente defende os direitos humanos. Como é que o senhor pode nos conceituar realmente essa questão da segurança pública, que para muitos é uma verdadeira insegurança pública? Walter, essa pergunta é interessantíssima e ela abarca, primeiramente, a visão de direitos humanos, né? Porque ultimamente, nesse período contemporâneo, a gente tem tido uma ideia de que os direitos humanos até virou direito, tem até um direito dos humanos, né? E que os direitos humanos ele só serve para ajudar o criminoso. E, na verdade, a gente precisa desmistificar essa ideia de que direitos humanos é um direito do bandido. Não, na verdade, os direitos humanos eles existem para regular a relação entre as pessoas. Porque o Estado, a partir do momento que o Estado ele se fortaleceu e a gente cedeu parte da nossa liberdade, do direito de vingança, do direito de punir, né, e passou isso para o Estado ele precisa de ter freios. E a Constituição e o nosso Supremo também já reconhece que não é só uma questão vertical de ter freios para o Estado, mas sim ter freios também no tratamento de uma pessoa para com outra. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direito à saúde, a gente fala em direito da mulher, em direito de igualdade, Lei Maria da Penha. Então, os direitos humanos ele não se aplicam só a essa questão criminal, só para defender bandido. Na verdade, os direitos humanos eles existem para regular essas relações entre as pessoas, entre os seres humanos, reconhecendo como pessoas, como seres humanos, né, para que a gente não entre, como eu posso assim dizer, na selvageria. A gente não volte àquele estado em que as pessoas, né, olho por olho, dente por dente, e a gente tem uma certa civilização. Então, isso que sim são os direitos humanos, né? E com relação a essa criminalidade, eu acredito que no Brasil a gente costuma geralmente dar soluções que são simplórias para resolver problemas complexos, porque as políticas públicas, há uma grande necessidade de políticas públicas, sim, mas só as políticas públicas, por exemplo, eu acredito, de colocar a polícia nas ruas é essencial, mas só isso não vai resolver esse problema da criminalidade. Se a gente não investir em outras coisas, é isso que às vezes a gente precisa entender, que nós, como seres humanos, a gente não vive só de polícia, né? Não é só colocar as polícias nas ruas, mas, por exemplo, a gente aqui, nós temos a maior favela da América Latina. Aqui dentro dessa favela, a gente não tem, que é o conjugado pôr do sol, sol nascente. Nós não temos, nessa favela, nós não temos um quartel da Polícia Militar, nós não temos uma delegacia, são 350, isso dados de 2016, são 350 mil pessoas convivendo praticamente sem a presença do Estado. Então, se você colocar a polícia lá dentro, vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra. Então, a questão não se trata, não é uma solução simples. Se a gente reduzir a menoridade penal, vai acabar a criminalidade? Não vai acabar a criminalidade. Então, a gente tem que entender um problema complexo, que é a criminalidade, que é a segurança pública, com soluções complexas, que é fornecer escola, sim, mas também colocar polícias na rua, também empoderar o policial. E eu estendo os meus cumprimentos aqui, que o doutor Breno fez a Força Policial, que é todos os policiais que estão ouvindo, independente da força, né? É essencial a força policial. É só colocar escolas? Não. Tem que garantir estudo, escola. São problemas que tem que ser sentado, e a sociedade também tem que entrar num ponto. Acredito que a sociedade tem que se empoderar, porque a sociedade vive culpando os políticos. E, na verdade, os políticos são a gente, nós mesmos, são a nossa, como diz, são a nossa imagem e semelhança. Então a sociedade ela tem que também partir de um ponto que ela tem que participar, ser cidadão, tomar parte das decisões do Estado. Porque por enquanto a sociedade não entender essa necessidade
dela de tomar parte das decisões, a gente vai continuar discutindo soluções simples para problemas complexos. Pois não. Deixa eu chegar também no doutor Antônio Carlos, ele que é advogado criminalista. Doutor Antônio Carlos, existe a máxima aqui entre nós, ou seja, está sempre na boca do povo, dos nossos nacionais, aquela máxima de que a polícia prende, a justiça solta. E a comunidade, a sociedade também fica muito incomodada quando o autor de um determinado delito fica um determinado tempo e de repente recebe, portanto, uma condicional. E muita gente às vezes fica com aquela preocupação, mas como a pessoa condenada a 30 anos, como é que 6 anos depois já começa a gozar de benefícios, inclusive gozando de liberdade condicional? Pergunto eu ao senhor diante dessa questão da insegurança que muitos sentem quando na realidade estavam esperando a segurança, ou seja, esse sentimento de impunidade quando de alguma forma aquele autor foi condenado depois de julgado, e depois passa a gozar dos benefícios esses que estão realmente na lei. Aí eu pergunto ao senhor justamente essa questão da lei, endurecendo a nossa lei, diminuiria o índice de criminalidade aqui no nosso país e dessa forma resultaria numa sensação maior de segurança para a nossa população? Bem, Walter, eu acredito que, como você disse, a nossa população, ela, na grande maioria, é leiga em relação a isso. Então, quando um criminoso é preso e logo em seguida ele é solto, a população ela fica revoltada com isso. Porém, existem algumas nuances dentro das leis que garantem ou não a liberdade desse preso. Por exemplo, se ele for réu primário, é óbvio que ele vai sair dentro dos ditames da lei. Dependendo do crime que ele cometer, ele vai pegar aí 1/3, 2/3 e sai. Porém, se ele não for primário, obviamente que isso aí, essa benesse que a lei dá, ele já perdeu esse direito. Então ele vai ficar mais tempo na cadeia. A questão E a população ela precisaria realmente de mais informações para poder saber que nem sempre a culpa é da justiça. A justiça ela se baseia nas leis. Quem fazem as leis são os nossos políticos, são os nossos representantes, que na maioria das vezes eles são representantes na hora do voto. Quando estão lá dentro, é a vontade própria deles. Quando, na verdade, numa democracia, deveria-se, ao ele pensar em tomar uma decisão, fazer uma consulta para aqueles que ele representa. Esse seria o certo. Por quê? A cabeça dele não pode prevalecer em cima da maioria que o colocou, seja no Senado, na Câmara, ou na Câmara de Vereadores, ou na Câmara Legislativa. Tem que haver a vontade do povo aliada ao nosso representante lá dentro. Ele é nosso representante. Ele não está ali para vontades próprias. E na maioria das vezes que nós vemos são interesses próprios. Por exemplo, alguém que é fazendeiro, qual a comissão que ele está? Ele vai estar na comissão de agricultura, vai estar na comissão de terras, vai estar na comissão de latifúndio. Quem é dono de faculdade? Eu conheço. Vai estar na comissão de educação. E assim sucessivamente. E essa questão que você falou no início da insegurança, a polícia na rua realmente ela não garante a segurança. Por quê? A maioria dos policiais, aqui em Brasília especificamente, eles andam em viaturas, com hot light ligado e etc. Porém, quando ele passa, acontece o crime. A presença efetiva da polícia a pé, nas ruas, isso é fundamental para a manutenção da nossa segurança. Porque se eles estão, e nós vemos isso diuturnamente, passando nos seus Corollas, vejam bem, não estou criticando, nem falando mal, estou dando uma opinião de, além de advogado, cidadão. Sim. Se eles passam dentro dos seus Corollas novos, que até há pouco tempo não tinha nem contrato de manutenção e mesmo assim compraram,
no ar-condicionado, passam, o crime acontece. Tem que haver um monitoramento, um policiamento setorizado e de forma constante. Quando nós vemos um crime acontecer, que se dá ouvido à polícia logo após, que ele fala, não, o setor ele é monitorado 24 horas, ok, mas passa-se a viatura. Isso é uma sensação falsa de segurança. É uma sensação falsa de segurança. Segurança na rua, sensação de segurança é o policial no comércio, é o policial andando na rua, é o policial em contato físico com a população, não um contato distante. Há uma pesquisa que diz que 71% da população é insatisfeita com a polícia militar. Justamente por isso. Quando ele chega para punir, não chega para educar. Ou seja, para o senhor falta o policiamento preventivo. Exatamente. E não chegar depois que o crime consumado. E antigamente existia o tal do Cosme e Damião. Sim. Né, que era a dupla de policiais andando nos comércios. Você quase não vê ou não se vê isso. Então obviamente, existem dentro da corporação de polícia militar, que é a polícia ostensiva, sim, que é a primeira, que tenta inibir, porque a polícia judiciária não é para inibir, para coibir, ela é para investigar. Então a polícia militar, é óbvio que existem lá dentro policiais capacitados para estudar isso. Quem sou eu para falar sobre logística da polícia militar? Mas eu falo não só como advogado, eu falo como cidadão. É essa falta que a gente vê de encontrar com o policial, ele dá um bom dia, como se fosse antigamente. Ou seja, o policial não é inimigo. Exatamente. Ele tem que ser um amigo da população. Ele tem que ser um amigo da população. E eu acho também, aliás, eu penso também que antes de punir, obviamente, um delito simples que possa servir de modelo educativo, tem que se haver essa conversa. O Estado ele tem por obrigação instruir a população. Ele tem por obrigação dar atenção aos anseios da população, às faltas, porque nem todo mundo tem acesso. Então precisa-se sim das forças de segurança públicas, além de punirem, educarem também a população. Perfeitamente. Pois bem, nós vamos também conversar com o doutor Paul, mas não, doutor Paul, deixa eu apenas cumprimentar aqui o doutor Esdras Dantas, ele que é o presidente da Associação Brasileira de Advogados e sempre nos acomoda de forma bem gentil aqui nas instalações da sede, para que possamos então estar com os advogados debatendo temas importantes para a população. E hoje o tema importante que nós estamos abordando com os nossos convidados é segurança pública. Dr. Esdras, que é de Brasília, conhece realmente a realidade aqui da nossa capital federal, ou seja, sempre aí à frente como advogado, como integrante também de instituições de advogados, está sempre preocupado aí com a nossa população e, acima de tudo, com a nossa segurança. E nós o saudamos, né, Dr. Esdras? Boa tarde e mais uma vez obrigado por estar recebendo a Rádio Justiça. Eu que agradeço, Walter, você que é uma figura emblemática do jornalismo brasileiro, do radialismo, você que é um homem experiente, acompanho sua vida profissional há muito tempo, então é uma honra muito grande receber aqui a Rádio Justiça, né? Uma rádio que está fazendo história no Distrito Federal, ela que foi fundada em 2006 e lá para cá, uma entidade do Supremo Tribunal Federal, ligada ao Supremo Tribunal Federal, vem realizando esse trabalho maravilhoso para a comunidade, não só para a comunidade, mas para os operadores do direito em geral. Então, na verdade, eu só queria agradecer, dizer que é uma honra sempre receber a Rádio Justiça aqui na sede da Associação Brasileira de Advogados, e nós todos, nós membros aqui, estou vendo aqui nossos dirigentes da ABA, é uma alegria muito grande estar sempre renovando esse debate e esclarecendo a comunidade. E hoje um tema importante que é segurança pública, né? Aquele projeto, não sei se é esse a Nós vamos ideia, entrar nele também. Vamos falar do projeto de lei aí que
autoriza o posse de arma para os cidadãos brasileiros, um compromisso de campanha aí do presidente Bolsonaro. Então eu estou aqui na expectativa. Hoje eu sou ouvinte e muito feliz com a sua presença, da sua equipe, dizer que estaremos sempre juntos. E muito obrigado por tudo, em especial os participantes do programa aqui, nossos colegas advogados, brilhantes especialistas na área, que eu tenho certeza que vai dar aí um bom recado para a população do Distrito Federal e do país. Com toda certeza. Muito obrigado, doutor Esdras. Muito obrigado ao senhor. E eu já aproveito, inclusive, a colocação feita pelo doutor Esdras e chego, portanto, no doutor Paul Karsten. Justamente nessa questão da posse e também do porte de armas. Estamos falando aqui da sensação de insegurança na população. Porte e posse de arma, de alguma forma, mudaria esse conceito, ou seja, daria uma sensação maior de segurança para a população, em que pese que o Brasil está dividido. Há quem entenda que não, como também há quem entenda que sim. Como é que o senhor pode nos ajudar a compreender este ponto, doutor Paul? Bom, Walter, primeiro é importante lembrar e destacar que o direito de acesso a armas para a população é uma maneira de instrumentalizar a legítima defesa do cidadão e não uma política de segurança pública em si. Como política de segurança pública, é necessário que você atue em outras frentes e não no armamento da população. Ninguém está falando, embora muitas pessoas estejam entendendo dessa maneira, a ideia não é sair e armar a população inteira, e sim permitir que pessoas possam se capacitar e se habilitar para adquirir armas de fogo e que outras que tenham adquirido com permissão estatal essas armas de fogo possam ter também autorização para transitar com elas, para portar as armas no seu dia a dia, para se defender caso eventualmente venham a ser vítima de algum atentado contra a sua vida, vítima de algum crime, lembrando que, claro, qualquer eventual abuso também vai configurar num crime praticado por esse cidadão e ele vai responder por seus atos. Como política de segurança pública, armar a população não seria solução para os problemas de segurança pública. Mas, se nós formos lembrar aí, por exemplo, do artigo 3, e não é terceiro não, nesse caso é 3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente vai lembrar que esse artigo diz que todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à defesa pessoal. E é justamente no ponto de defesa pessoal que, infelizmente, não há possibilidade que a segurança pública possa prover, porque ela não está presente 24 horas, como o doutor Antônio Carlos muito bem colocou. A segurança pública, ela passa, ela faz o seu trabalho, ela tenta monitorar, ela tenta dar segurança, mas, infelizmente, não há a capacidade, a possibilidade de se evitar todos os cometimentos de crime. E aí fica naquela situação. A segurança pública está precária, a população está exposta à criminalidade, algumas pessoas mais e outros menos, em razão das suas atividades profissionais, das suas atividades cotidianas. E o que vai acontecer com esse cidadão? Infelizmente, ele acaba tendo a necessidade de buscar fazer a sua autodefesa, e não é uma vingança, a gente está falando de fazer a sua autodefesa, caso ele venha a ser a vítima de um crime, porque naquele momento o Estado não está ali para ampará-lo. Nós, da Abraled, a Associação Brasileira de Advogados pela Legítima Defesa, a gente faz uma pesquisa que verifica a quantidade, por exemplo, de advogados assassinados, que é um dos grupos de pessoas mais expostas a uma violência específica. No ano passado, a pesquisa está em andamento ainda, no ano passado a gente conseguiu verificar que foram 86 advogados assassinados. E agora, em 2019, nós já estamos contabilizando 22 advogados assassinados. A grande maioria desse contingente de advogados assassinados foi assassinado simplesmente porque estava atuando em algum processo, em algum litígio, foi assassinado por alguma das partes. É interessante que é muito comum que o Estado consiga apurar, diferente de outros casos de homicídio, que o Estado consiga apurar os homicídios praticados contra advogados.
porque em sua grande maioria eles são motivados pela atuação profissional do advogado que deixou alguém que tinha algum interesse em alguma de suas causas descontente. Só para concluir um pouquinho, nós tivemos uma grande alteração recente, né, nesse ano, principalmente no mês passado, de decretos, e esse mês também, de decretos que alteraram o marco regulatório da Lei 10.826 de 2003. A gente teve decreto aumentando o acesso às armas de fogo, a gente teve decreto que tornou calibres que anteriormente eram vistos como calibres restritos em calibres permitidos. Há quem diga que isso foi temerário, que isso teria sido extrapolação de poderes do presidente da República. Se a gente for fazer a verificação legal e histórica, todas as vezes em que se alterou o acesso a determinados calibres ou tipo de armamento, isso sempre veio ou por determinação do presidente da República através de seus decretos, ou então por normativas militares. Sempre foi assim, até mesmo para liberações que aconteceram há poucos, vamos botar aí, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, quando o calibre 380, acho que há 30 anos, quando o calibre 380, que era restrito, passou a ser permitido. Nenhuma dessas ocasiões contou com uma alteração legislativa para que se fizesse essa verificação. Entretanto, há sim questões que somente podem ser acessadas por lei. Tanta celeuma houve nessa discussão que, por fim, o presidente da República editou 3 decretos. E hoje nós temos 3 decretos vigentes, né, regulando a Lei 10.826. Nós temos aí um decreto específico para os caçadores, atiradores e colecionadores. Nós temos 2 decretos que são gerais para a população, que trazem detalhes sobre aquisição, os procedimentos e como se daria o porte e posse de arma de fogo, a posse e o porte de arma de fogo para a população que não seja caçador, atirador nem colecionador. É importante lembrar que a legislação de armamento ela é muito complexa, extremamente complexa, e os políticos também não têm total conhecimento dessa legislação de armamento. Vocês não fizeram um esforço para tentar entender. E aí acaba acontecendo que determinados partidos políticos formam um convencimento, muitas vezes não especializado em cima da matéria de armamento em si, mas por uma questão política, deixam de ouvir os técnicos e deixam de ouvir os interesses da população. Então tem que ter um cruzamento. Tá? As decisões políticas elas têm que ser plurais, mas tem que haver um cruzamento entre o que é a vontade popular dos eleitores, que colocaram esses representantes do povo lá, o que é a questão técnica do assunto e não simplesmente achismo, e aí sim fazer o cruzamento dessas 2 grandes fontes com os interesses políticos de cada partido. Pois bem, você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde, hoje sendo transmitido do seu estúdio avançado na sede da Associação Brasileira de Advogados, ABA, aqui em Águas Claras. Estamos, portanto, com os convidados, como acabou de falar o Dr. Paul Casten, como também estamos com o Dr. Breno Valadares, diretor da ABA, Associação Brasileira de Advogados, Dr. Everton Nobre, que preside a Comissão Nacional de Direitos Humanos, também da ABA, e também o Dr. Antônio Carlos, advogado criminalista. São os nossos convidados. Doutor Breno, ainda focando a questão, portanto, aí, da lei do armamento, ou seja, existe realmente uma preocupação muito grande, onde há quem entenda que a liberação dessas armas, por mais que haja um trabalho profundo para saber para quem realmente essa arma será liberada, há quem entenda que essa arma poderá chegar com muita facilidade aí, portanto, em mãos de pessoas que, enfim, de bandidos, vamos colocar, portanto, assim, dessa forma. O debate é grande. Como é que o senhor avalia também essa questão da liberação, ou seja, do porte e também da posse de arma, assunto esse que ainda está em debate no nosso Congresso Nacional? Bom, Walter, essa questão da discussão das armas, ela não é discussão nova, em primeiro lugar. É bom a gente, como técnico no assunto, como advogado, a gente tem que ter um olhar qualificado e estudado, científico sobre a matéria.
E quem pode ter ou não arma também não é um debate de agora. Por exemplo, os cavalheiros, nas épocas medievais, eram aqueles que poderiam portar as espadas. Por que o povo não poderia portar as espadas naquela época, né? Apenas os nobres. E aí a gente veio com o desenvolvimento da arma também, é uma coisa muito recente. Se a gente for ver desde a invenção da pólvora, que é no século IX, né? Se a gente for ver a gente enquanto história humana, né? Ela só veio ser aperfeiçoada no século XIII, lá com os árabes, e aí eles ganharam uma grande arma nas lutas de massa, que eu falo nas lutas entre povos, e aí conseguiram até grandes invasões dos mouros na Europa, que dizem que foi um dos grandes motivos para o Brasil ser descoberto, inclusive, né? Porque os mouros eles tinham uma grande capacidade, um grande conhecimento sobre a terra, e lá deixaram os mapas onde Portugal, né, pôde ter acesso e descobriu aqui o nosso Brasil. E os canhões de bronze, por exemplo, eles só foram inventados no século XIV. Os mosquetes no século XVI, e no século XIX foi criada a principal fonte que hoje alimenta as armas, que são os cartuchos, né? Que aí você dá um poder muito grande, e aí por isso que falam das grandes guerras mundiais, porque elas tinham armas potentes, armas de fogo realmente que poderiam ter um poder de matar muito grande. Uhum. E esse poder de matar, ele só vem aumentando, né? As armas vêm se aperfeiçoando. E o debate aqui, como falou meu amigo, ele não é um debate de segurança pública, porque a gente armar um cidadão não faz a segurança pública, né? E que debate é esse? O cidadão vai querer comprar uma arma para contestar o governo que ele contrário, que representa, ou que ele é contrário? No meu ponto de vista, eu acho que não é esse o debate. Também não é o debate da gente armar a população brasileira para se defender de uma coisa externa. Sim. Talvez o debate seja hoje por essa questão da sensação de segurança que a pessoa não tem. Exato. E aí, não é uma questão legal, por exemplo. Se você me perguntar, doutor Breno, como é que você enxerga hoje a questão do decreto? Em minha opinião, e aí não só na minha opinião, mas na opinião do próprio Congresso Nacional, né, da Câmara e do Senado, esse decreto, ele feriu a lei porque ele foi muito extenso na sua capacidade de normatizar, né? A lei, ela permitiu que o presidente da República emita um decreto para poder normatizar, mas só ele foi além. Mas a questão é essa. O elemento surpresa do bandido, vamos dizer assim, ultrapassando a questão legal. Já disse que em relação ao decreto, ele não é contemplado pela lei. Então, por isso, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, ao ser debruçado essa matéria, e até o próprio Congresso Nacional, acho que eles vão se antecipar e eles vão legislar a respeito. Mas, assim, falando do cidadão que está com sua arma, achando que está se defendendo, ele não está se defendendo. Até os especialistas de segurança pública, eles falam isso, que o elemento surpresa do ladrão, ele é fundamental. O ataque, o primeiro ataque na questão de quem está armado, a não ser que a pessoa realmente seja muito imperita, ele é o que surpreende. E aí vimos até autoridades aí que tiveram até sua própria arma roubada, né? Policiais, diz que até o presidente da República também já teve sua arma roubada, né? E ele é um perito, ele é um capitão do Exército, né? Então, assim, isso demonstra que as pessoas não estão preparadas para reagir a um assalto. Sim. Uhum. Né? Mas também tem outras questões. Por exemplo, nós vemos aí questões, pessoas que frequentam ambientes com bebidas alcoólicas, pessoas que frequentam estádios, pessoas que frequentam... Imagine, por exemplo, você com a sensação de que você vai para um estádio de futebol, está com seu filho, e você diz, olha, eu não quero que uma torcida de futebol venha aqui me interpelar, ou até ir contra a vida de meu filho. Você está lá armado, e qualquer confusão você atira. Daqui que isso seja explicitado, daqui que a polícia investigue, você tirou uma vida. Assim, é uma questão que todo mundo perde, né? Eu acho que é uma questão que todo mundo perde.
Deixa eu chegar também no doutor Everton Nobre. Doutor Everton, de que forma os direitos humanos está, e o senhor como especialista também nessa questão, como advogado, como é que o senhor avalia justamente esse debate, ou seja, armar a população, ou seja, a população não tem a sensação de segurança. Será que esse projeto, há inclusive gente que parte para esse debate, ou seja, o Estado sem condições realmente de garantir essa sensação para a população, então transfere para a população a possibilidade dela ter o porte de uma posse de armas para se defender, ou seja, o Estado está lavando as mãos para que, de alguma forma, a população não fique desamparada. Como é que se houver essa questão, doutor Everton? Walter, eu acredito que não seja só uma questão de segurança pública. Igual como o doutor Paul falou, eu acredito que a segurança pública é uma questão diferenciada com relação à presença dos policiais na rua. Eu acho que essa é uma questão mais de um direito em que a discussão se incide. Eu tenho o direito de portar uma arma ou de possuir uma arma, porque são coisas distintas. Sim. Portar a arma é carregar a arma consigo ou dentro do veículo para o local onde estivesse se transportando juntamente. E ter a posse da arma é ter uma arma em casa, né? E aí o doutor Breno falou uma coisa interessante, porque antigamente apenas os nobres portavam as espadas, né? A nossa Constituição, ela prevê alguns valores, como dignidade da pessoa humana, como igualdade, como livre iniciativa, né? E aí acho que a gente está vivendo um período de mudanças no seguinte sentido, de observar, as pessoas estão se questionando, a sociedade está se questionando, até quando vão se decidir quem são os nobres que podem portar essas armas. Por quê? Se a Constituição ela prevê igualdade para todos, e hoje em dia comprar um armamento é muito caro, fora a questão da legislação, fora esse impasse da legislação, porque hoje em dia as pessoas têm porte de arma. Quer dizer, quando o senhor fala que hoje a arma realmente é muito cara, ele já tira realmente do mercado para adquirir arma todas as pessoas pobres desse nosso país, que normalmente são as maiores vítimas da violência. Exatamente. De certa forma, há uma exclusão com relação a isso. Há uma exclusão com relação à legislação, porque o porte de arma no nosso país não é vedado. Então, assim, até que ponto eu posso dizer ao outro, ou o Estado pode dizer ao outro, se ela tem ou não, se ela pode ou não portar uma arma. Porque uma coisa é a legislação, é o preço da arma, e outra coisa é um delegado da Polícia Federal olhar para a cara de uma pessoa e falar assim, você tem o porte? Não, você não tem o porte. Porque isso hoje em dia é discricionário essa cessão do porte, né? Então, eu acredito que esse seja um período de mudança da sociedade, de repensar. Eu acho que é até um caminho sem volta. Porque a gente está vivendo um Estado, as nossas leis elas são muito contraditórias. Por exemplo, a nossa lei ela prevê lá o crime de ameaça. O crime de ameaça, a pena mínima é 1 mês. E é vedado prisão preventiva para ameaça. Então o cara vai, te ameaça, você vai na delegacia, registra uma ocorrência, e ele vai lá, se não teceu, nem vai lá, e fica por isso mesmo. Então ninguém é preso, fora a exceção de Lei Maria da Penha, ninguém é preso nesse país por ameaça. Então, e aí a gente já tem a pena de homicídio, que é uma pena que começa de 6 a 30 anos, podendo começar já de 12. E aí a impressão que eu tenho é que o Estado ela não acredita nas pessoas, que as pessoas são capazes. E só quando a coisa está feita, o cara está morto lá e vamos remediar. Entende? Então eu acho que é o momento da sociedade repensar esse contexto em que a gente está vivendo e empoderar as pessoas. No seguinte sentido, olha como a nossa lei ela é também contraditória. Porque hoje em dia uma pessoa que comete um crime tendo porte de arma, ela vai receber a mesma pena de quem não tem porte de arma. Então às vezes compensa você não ter o porte de arma e ir lá e cometer um crime. Porque eu acredito que se o Estado está te dando um benefício, olha, você foi lá, você fez um curso, você tem a capacidade, você tem um treinamento, você fez o laudo psicotécnico, você foi lá, treinou com um instrutor credenciado pela Polícia Federal, toma aqui, ó, você tem direito ao porte. Eu acho que se o Estado te dá esse benefício de portar uma arma, ele tem que te cobrar mais. Porque se você cometer um delito, portando essa arma, você tem muito mais responsabilidade do que uma outra pessoa. Porque outra pessoa não vai responder pelo porte, né? Mas você já tem o porte. Então, eu acho que essa questão a sociedade está repensando,
não só a sociedade, o Congresso, essa ideia de vai decreto, volta decreto, manda um decreto, eu acho que está fazendo todas as pessoas pensarem a que ponto a gente vai começar a empoderar as pessoas, no sentido de falar assim, olha, você é capaz, porque a gente tem vivido, pelo menos eu acredito, uma questão de vitimização. Todo mundo é vítima. Ah, fulano é vítima, ele é vítima, e põe soluções simples para resolver uma questão que é complexa. Mas e se a gente começar a considerar as pessoas como pessoas empoderadas, como agentes capazes, e começar a mudar essa nossa mentalidade de que tudo vai dar problema, tudo vai dar errado. Entende? Aí a gente fica no achismo, de um lado falando, olha, deve portar, o outro não deve portar, e na verdade todo mundo quer portar a sua espada. Todo mundo quer estar protegido. Quando eu falo assim, todo mundo quer estar protegido, mas todo mundo não quer que o outro porte a espada. Porque pode sobrar, né? Então eu acho que essa é a questão. E eu trouxe alguns dados aqui também, me alongando mais um pouco, mas eu estava vendo aqui no Rio de Janeiro, ano passado, o Rio de Janeiro tinha 13.180 armas registradas, né? E foram apreendidas 8.721 armas ilegais. Então eu acredito que esse argumento de que a arma vai parar na mão do bandido, ela pode parar, mas a gente tem uma fronteira imensa. Nos últimos 3 anos no Rio de Janeiro foram apreendidas 36.198 armas ilegais, sendo que só o Estado tem 13 mil registradas, 3 vezes mais. Isso é o dados da Folha de São Paulo. Então eu acho que não é essa questão de a arma vai parar na mão do bandido. E se for parar na mão do bandido, tem que ser responsabilizado. A pessoa que porta a arma tem que ter um treinamento, não é uma coisa assim, toma aqui sua arma e vai. Só que eu acho que a gente não pode ficar assim no achismo. É um momento da sociedade parar e repensar. E o Brasil, nos últimos 10 anos, prendeu 107 mil armas ilegais. E a maioria dessas armas dão entrada pela fronteira. Só uma reflexão. Deixa eu chegar com o doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos, bom, diante dessa questão, é um debate, né? Tem parte da população a favor, parte contra, mas eu pergunto ao senhor o seguinte: quem ganha e quem perde com esse decreto, ou seja, com essa proposta de liberar, portanto, aí, o porte à arma para uma quantidade maior da população? Bem, Walter, foram 7 decretos até agora que o nosso presidente lançou, né? Houve alguns com revogação e o último decreto, que é o que está em voga, né? O Dr. Paul falou que são 3 realmente, mas o último é o primeiro, o antepenúltimo, ele revogou a questão daquelas 20 categorias que tem direito. Nós estamos falando de direito. Dr. Everton Nobre, inclusive fazendo um trocadilho aqui, como ele é nobre, ele já tinha direito a espada. Desde então. Já andava com espada, meu tataravô já andava com espada. Então você já tem a porte de arma garantido de ofício. Então, quando essas 20 categorias, né, que está no decreto, ele revogou e depois ele lançou um próximo decreto, que é o de número 9.785, que voltou o direito dessas 20 ou mais categorias que podem tirar o porte de arma. Então, quando a gente fala de direito, nós viemos no Estado de direito, democrático de direito. Então, como o Dr. Everton falou, não pode deixar a discricionariedade de um representante, de um agente público falar assim, não, você tem, você não tem. Qual que é o parâmetro? Qual que é o critério? Esse aqui é meu amigo, eu vou dar. Esse não é meu amigo. Esse tem condições, esse não tem condições. Qual que é o parâmetro? Qual que é o critério que esse delegado da Polícia Federal, que é o agente público responsável por essa liberação, usa para poder dar esse porte de arma, que é um direito da população, porque a nossa Constituição não veda, como disse o doutor aqui, não veda o porte de arma. E sim, ele faz uma seleção de quem pode e quem não pode. A questão da arma estar na mão do bandido, a arma já está na mão do bandido. Um exemplo disso, vá ao Sol Nascente, que é a maior favela da América Latina, e fala assim, eu queria comprar uma arma. Você compra. A arma já está na mão da população. A arma já está na mão do bandido.
O bandido ele não assalta com um revólver de plástico. Muito raramente com simulacro. Muito raramente. Ele assalta com pistola, é com fuzil. Vai na minha terra, que é o Rio de Janeiro. Ande pela Cidade de Deus, que você não precisa subir morro, é uma favela baixa. Ande na Cidade de Deus, você vê gente armado. Quem são? A população não é, são os bandidos. Então, eu penso, na verdade, que nós temos o direito, sim, principalmente essas categorias que têm o perigo de ir e vir, o perigo iminente, como é a nossa classe de advogados, ainda mais nós criminalistas que mexemos com as pessoas que lidam com o crime efetivamente. Eu peço ao senhor mais 30 segundos para eu concluir, porque nós temos compromisso de rede, temos que voltar para o estúdio, mas depois nós vamos retomar aqui o assunto. Por gentileza, doutor Antônio Carlos. Então, eu penso que nós temos o direito, sim, principalmente essas categorias que foram estudadas. E outra, a população tem que saber que não é, olha aqui a promoção de porte de arma, não é, doutor Paul falou. Esse assunto não é de vender na feira. Não é muito complexo, é muito criterioso, mesmo com decreto, e por mais que seja direito nosso, existem critérios. Perfeitamente. Pois não, 30 segundos para o senhor, doutor Paul. E é importante lembrar o seguinte, né? O decreto 9785, que é o que prevê, depois já está corrigido pelo 9797, ele previa as 20 categorias que eram consideradas como exercendo atividade de risco, lembrando que isso era simplesmente um rol exemplificativo, né? E isso não está valendo, infelizmente, no meu entendimento, ele não está valendo mais com o decreto 9847, pois que não. é o que está valendo agora, né? Pois não. E tem o PL 3773, que é o que o presidente Bolsonaro apresentou na Câmara. A gente volta nesse tema já já. Nós vamos para o nosso compromisso de rede, o nosso estúdio, com o Edição da Hora, com o nosso Leandro Bezerra. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Fique por dentro das principais notícias do Judiciário Brasileiro e os destaques da programação da Rádio Justiça. Siga o nosso perfil no Twitter, twitter.com/Rádio Justiça. Links, entrevistas, programas, fotos. Acompanhe as decisões da Suprema Corte e dos tribunais de todo o país acessando o microblog da emissora oficial do Poder Judiciário. Acesse www.twitter.com/Rádio Justiça. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Em Brasília, 4 horas da tarde, está no ar o Edição da Hora. Edição da Hora, Rádio Justiça. De hora em hora, os destaques da Justiça em todo o Brasil. As decisões que podem mudar o seu dia. Edição da Hora. Rejeitado o trâmite de ação de confederação que representa servidores públicos de forma heterogênea. A repórter Lívia Azevedo tem mais informações. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o trâmite da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil contra a lei do Estado do Tocantins, que suspendeu a concessão de progressões e reajustes aos servidores públicos estaduais pelo período de 24 meses. Na ADI, a entidade alegava que as modificações previstas na lei afrontam a iniciativa privativa do governador do estado para dispor sobre leis que alterem ou modifiquem o regime jurídico de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica. Segundo o ministro, a confederação não tem legitimidade para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade, pois se trata de uma entidade sindical que, conforme o estatuto,
representa servidores públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário de todas as entidades federativas. Lewandowski observou que a categoria não demonstrou que congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo. Consumidores conseguem na Justiça direito de indenização por serem impedidos de embarcar em voo que já estava acima da capacidade. Os detalhes com Luiz Carlos Pinto. 2 consumidores vão receber indenização por danos morais de R$4.000 de uma empresa de transporte aéreo que vendeu passagens, mas não conseguiu embarcá-los no voo, que já estava lotado, cometendo a prática conhecida como overbooking. A juíza do caso entendeu que houve falha na prestação de serviços pela empresa e que os passageiros tiveram vários transtornos com o incidente. Explicou que, nesses casos, se configura a responsabilidade objetiva da companhia, que, na sua defesa, sequer negou os fatos narrados no processo. A decisão é da Justiça do Acre. Rádio Justiça de Brasília, Luiz Carlos Pinto. Justiça aceita recurso de queixa-crime por difamação contra político. As informações com Carlos Ribeiro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu o recurso do atual governador de São Paulo, João Dória, e determinou que o terceiro juizado criminal de Brasília acate queixa-crime por difamação contra o político Ciro Gomes. Com relação ao crime de calúnia, o colegiado concluiu pela falta de justa causa para a admissibilidade da ação. João Dória narrou que em março de 2017, após a Conferência Nacional do PDT em Brasília, Ciro teria ofendido a honra dele após mencionar, dentre outras coisas, que Dória era um farsante e que enriqueceu fortemente com dinheiro público. As ofensas foram noticiadas por diversos veículos de imprensa. A queixa-crime proposta foi rejeitada na primeira instância, pois o magistrado entendeu que a liberdade de expressão não teria ultrapassado a fronteira do tolerável, uma vez que se trata de personagens conhecidos no meio político brasileiro. Mas para a maioria dos julgadores do TJDFT, as palavras proferidas por Ciro Gomes tiveram o intuito de ofender a reputação ou a boa fama de Dória. Por isso, determinaram que a primeira instância realize juízo de admissibilidade de queixa-crime por difamação, tendo em vista o aparente crime contra a honra. Rádio Justiça de Brasília, Carlos Ribeiro. Próxima edição, às 5 horas da tarde. Edição da hora. Rádio Justiça. Quer ter acesso às principais notícias do Judiciário Brasileiro direto no seu e-mail? Inscreva-se para receber a nossa newsletter. Acesse www.radiojustiça.jus.br e cadastre seu endereço eletrônico. Os destaques da nossa programação enviados diariamente para você. Newsletter Rádio Justiça. Você acessando e sintonizando seus direitos. O que acontece na cena artística e cultural do país com uma programação musical especial. Cenário, cinema, teatro, exposições, livros e os destaques da agenda cultural com o melhor da MPB e da música internacional. Cenário, a revista eletrônica cultural e musical da Rádio Justiça. Sábados e domingos, às 2:30 da tarde. A Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Na Rádio Justiça, todos os dias, um capítulo novo. Suspense, emoção, romance, drama, comédia e direito. Direito? É direito.
Direito também faz parte da vida de todo mundo. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Todos os dias um capítulo novo. Download gratuito pelo nosso site www.radiojustiça.jus.br. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. STJ Responde. Meu nome é Carla da Silva Fernandes, sou vendedora, tenho 30 anos, moro no Riacho Fundo 2 e minha pergunta é, em caso de separação, divórcio, com filhos, quanto que o marido tem que pagar de pensão para a criança? Quem responde é o advogado Rodrigo Correia. A pensão que você paga para a criança, ela é calculada com base em percentual, ou é no percentual do salário do pai, caso ele seja empregado, ou é com base no salário mínimo. Como é que é calculado esse percentual? Varia de uma faixa de 15% a 30%, com a ressalva de que se o genitor não tiver outros filhos, pode chegar até 30% do salário dele. STJ Responde. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Pois bem, estamos de volta com Justiça na Tarde. Como acontece toda sexta-feira, o programa é transmitido com seu estúdio avançado de uma das localidades aqui da nossa capital federal. E hoje nós estamos na Associação Brasileira de Advogados, ABA, aqui em Águas Claras. E o assunto que hoje nós estamos abordando para os nossos convidados está relacionado com a segurança pública, como também estamos falando a respeito do decreto das armas e também daqui a pouquinho vamos entrar na proposta de segurança pública apresentado no Congresso Nacional pelo ministro da Segurança, como também ministro da Justiça, Sérgio Moro. Deixa eu garantir ainda alguns minutos ao nosso convidado, doutor Antônio Carlos, já que tivemos que pedir a ele a gentileza de encerrar para que pudéssemos ter o nosso noticiário. E a pergunta que eu deixei para o senhor estava já caminhando para respondê-la: quem ganha e quem perde, doutor Antônio Carlos, com o decreto das armas? Bem, Walter, eu acho que quem ganha é a população interessada nisso. Como o doutor Everton falou, você ter porte de arma, você comprar uma arma é muito caro. Então isso já, por si só, já é uma seleção natural das pessoas que podem ter acesso a esse porte de arma. Então, quem ganha são as pessoas, são a população de bem, que quer manter a sua segurança garantida, que quer manter a segurança da sua família garantida. E no tocante às pessoas que têm medo ou que andam à noite, que têm suas profissões que correm perigo, isso também as deixaria muito satisfeitas. Pois não, deixa eu só cumprimentar também o doutor Alexandre Carvalho, advogado criminalista, ele também é aqui da Associação Brasileira de Advogados. E o nosso assunto, o senhor já tem conhecimento, doutor Alexandre, já até falamos numa ocasião anterior a respeito do assunto. Estamos aqui na abordagem da segurança pública, estamos agora no assunto justamente do decreto das armas. Boa tarde para o senhor, e a gente gostaria também de ouvir um pouco, uns 2, 3 minutos, justamente sobre essa questão, doutor Alexandre. Boa tarde. Bom, boa tarde, Walter Lima, boa tarde, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Cheguei aqui atrasado, estava numa audiência, mas vou conseguir participar um pouquinho, aprender um pouquinho aqui com cada um que está aqui presente, né? Eu falo que são pílulas. Bom, quanto a essa questão da Lei 10.826, da questão do desarmamento ou do armamento, não é mistério para ninguém que eu sou totalmente a favor do porte de arma para o cidadão brasileiro. Lógico que é evidente que algumas categorias elas devem ser deferidos esse porte com uma certa propriedade, com um certo cuidado. Entendamos que hoje o Rio Grande do Sul é o estado mais armado do Brasil. E é o estado que menos se tem crimes, com violências e grave ameaça. Não só essa questão, mas também quando nós falamos na questão armamentista, isso quer dizer
ao cidadão de bem, estamos falando do cidadão de bem, portar uma arma ou ter uma arma dentro do interior de sua residência ou da sua empresa, ele tem que cumprir exigibilidades da lei. Isso quer dizer, essas exigências não são para qualquer pessoa. São várias certidões, são cursos especializados com profissionais capacitados e fiscalizados pela Polícia Federal. Se não bastasse só isso, nós estamos falando em exigibilidade de segurança, em treinamento técnico e tático. Então, digo a você, sim, Walter Lima, meu querido ouvinte, aos meus colegas aqui presentes, que eu concordo totalmente com o porte de arma para o cidadão de bem. Porque o cidadão de mal, o que está à margem da sociedade, ele já tem a sua arma, né? Então, fica aqui esse abraço inicial. Um pedido de desculpa inicial, viu, Walter? Sem problema. Me perdoe aqui pelo atraso, mas totalmente perdoado. Vou aprender aqui com esses mestres aqui. Muito já voltamos até o senhor. Deixa eu voltar com o Dr. Paul Carsten. Quer dizer, uma pessoa que passou por todas as exigências para poder ter o porte, então a posse de arma. De repente está na sua residência, numa casa, e percebe que está sendo atacado ou será atacada por marginais, inclusive armados. Essa pessoa consegue se defender, doutor Paul? Walter, se ela tiver treinamento para isso, ela consegue. O cidadão que simplesmente adquirir a sua arma de fogo e não investir nada em tempo, em esforço e também em dinheiro para se treinar, para saber a melhor maneira de se abrigar, de se barricar enquanto estiver no confronto com o criminoso, de reagir contra essa ameaça armada dentro de sua própria casa, ele pode acabar, sim, sendo vitimado. A realidade é que a maioria dos casos em que alguém dentro de sua casa recebe um invasor armado na intenção de praticar um mal, e esse proprietário da casa possui uma arma de fogo e possui treinamento, na grande maioria dos casos ele consegue repelir essa ameaça, ele consegue repelir essa agressão. Só que isso não vai para a mídia, tá? Inclusive, é muito comum a reação onde não houve sequer um disparo, onde às vezes, pelo simples fato do cidadão iniciar a sua contenção para se defender, o criminoso verificar que ele está armado e que vai agir, muitas vezes o criminoso se evade. E para isso não há registro por ocorrência, porque se o cidadão for atrás de fazer um registro de ocorrência disso, ele vai precisar ficar alguns dias sem o armamento, por mais que não tenha tido disparo, o armamento será periciado, ele muitas vezes não quer ficar exposto à violência durante esse período, então ele fala, bom, como não aconteceu nada, não levaram nada, eu vou deixar para lá e o criminoso nunca mais vai voltar. E isso é correto? Não é incorreto, vamos dizer assim, não é incorreto. Não aconteceu uma ocorrência envolvendo arma de fogo, envolvendo disparo de arma de fogo. Dentro da sua casa, você pode empunhar a sua arma do jeito que você quiser, você não vai estar cometendo delito nenhum. Entendi. Se ou de praticar um da sua família e estava armado, se sentiu ameaçado e quiser ir na delegacia para dizer que foi ameaçado por você enquanto ele ameaçava a sua família invadindo a sua casa, é um direito que o assiste, mas ele não vai fazer isso também. Tá? Hoje, o nosso marco regulamentar, ele está muito semelhante, o decreto 9847, ele está muito semelhante ao decreto 5.123, que era o que vigia em 2004, 2005 e nos anos seguintes, que era extremamente restritivo com relação ao porte. Hoje, nesse exato momento, o porte está extremamente restritivo. Tem porte de arma de fogo os policiais, tem porte de arma de fogo as pessoas que já conseguiram a expedição de um porte de arma de fogo, feito pela Polícia Federal, os atiradores, caçadores e colecionadores têm o seu tipo específico de autorização para portar arma de fogo, mas não estão sendo deferidos neste momento para o cidadão documentos de autorização de porte de arma de fogo pela Polícia Federal, a não ser que ele seja das Forças de Segurança Pública, que seja promotor, que seja juiz, que seja um membro auditor da Receita Federal, por exemplo. Hoje se aguarda, porque o presidente Jair Messias Bolsonaro apresentou o decreto 9847, revogando o decreto que deu o direito de porte de arma de fogo à população, e ele apresentou o projeto justamente sobre essa matéria.
porte e posse de arma de fogo. E ele traz no seu bojo um artigo que está sendo avaliado pelo Congresso Nacional, que fala de se o presidente da República terá ou não terá a autorização do Poder Legislativo para fazer decretos que relacionem quem são pessoas que exercem alguma atividade de risco ou uma profissão de risco. Esse é o grande marco, né, dessa discussão, é isso. Reconhecimento de atividade de risco, reconhecimento de profissão de risco, que foi feito recentemente aí pelo presidente da República, e depois ele acabou politicamente se vendo forçado a fazer a revogação e submeter a matéria ao Poder Legislativo, mas é importante lembrar que é algo que desde 2004 era exercido livremente e sem embaraço pelo diretor de Polícia Federal. Ele tinha poder para dizer o que é uma atividade profissional de risco e o que não é. O mesmo poder que era dado ao diretor de Polícia Federal, hoje é negado ao presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Deixa eu chegar no doutor Breno Valadares. Doutor Breno, fazendo apenas aqui uma comparação, ou seja, a pessoa, para poder realmente se habilitar para dirigir, ela tem que fazer uma série de exames, principalmente dentro da habilidade, e também exame específico voltado para o campo da medicina, para saber se a pessoa está apta. E na primeira habilitação, a exigência, uma delas, é o exame psicotécnico. Neste caso do armamento, como é que o senhor também avalia essa questão? Ou seja, exame médico para poder obter também essa licença, ou seja, o porte ou então a posse de armamento. Uma vez que, infelizmente, não que seja comum, mas acontece de motorista dirigindo, de repente leva uma fechada, alguma coisa nesse sentido, uma coisa bem simples, já o suficiente para irritá-lo, para pegar uma arma e disparar contra aquele que lhe fez aí algum processo de raiva ou de mudança do seu comportamento. Como é que o senhor também avalia aí essa questão? Seria necessário para o porte de arma aprofundar no exame médico, até mesmo para saber se a pessoa está apta a estar com essa arma e evidente também, ter também prazo de renovação para que não fique eternamente com aquele documento sempre sendo válido? Com certeza. A habilitação para o exercício de qualquer operação que exija perícia, ela é válida. Aliás, todos nós aqui que estamos fazendo companhia aqui, a você, Walter, temos a perícia na advocacia, né? Tivemos que fazer uma prova da OAB e a partir daí nós podemos exercer o exercício da advocacia. Mas também queria saudar aqui o colega Alexandre Carvalho, que chegou aí no nosso debate, e dizer que é o seguinte: se é a favor ou contra o posse e a porte de arma, tudo bem. Mas o Estado brasileiro, ele tem uma organização e ele tem um princípio da legalidade. Quando a gente fala do decreto aqui, a gente está falando de um decreto que extrapolou as suas funções, né? E quando a gente diz também que porque o bandido tem arma, todo mundo tem que ter arma, ou pode ter arma, que tem o direito a ter arma, isso não é bem verdade. A gente tem que colocar os pingos nos is, né? A gente também não pode colocar uma pessoa que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, na Grande Brasília, comparar com uma pessoa que está no interior lá de Brasília, comparar com uma pessoa que está sozinha numa fazenda, comparar com a pessoa que está... E também não pode comparar porte com posse. Isso é totalmente diferente. O cidadão está na sua casa, ele tem uma arma, ele tem que se defender, né? É o direito dele de se defender. Agora, você portar a arma na rua é diferente. Uma grande cidade como Brasília, né? E aí a população tem que saber. E aí me preocupa muito essa questão do que o doutor Antônio Carlos falou, dessa questão da seleção natural, né? Da população de bem que vai ter arma. População de bem não é a população que tem dinheiro para ter arma. Isso tem que ficar claro para os nossos ouvintes, né? A população que deve ter acesso, aí você tem que ver. Por exemplo, uma das questões que uma das ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas pelo Supremo... Se o senhor quiser pode replicar também, viu? Fica à vontade. É justamente sobre essa questão de que, por exemplo, dessa descrição, o que é cidadão de bem? E aí a gente vai entrar numa seara subjetiva aqui, bastante... Claro que você não está comparando a marginalização. A marginalização, ela é feita como? Né?
o crime, ele existe. Quando você fala em marginal, que é um marginal criminoso, é uma coisa. Agora, aquele marginal que está à margem do sistema, que não tem condição de comprar, que o nome está no SPC Serasa, também é um marginal do sistema financeiro. Entendeu? Então, essas questões a gente tem que ter bastante cuidado ao falar, porque a gente não está falando aqui enquanto pessoas que simplesmente têm uma opinião e vai ser a favor. Existe a legalidade, o decreto ultrapassou essa legalidade, tem várias ações diretas constitucionais, o próprio Congresso Nacional reconheceu. Vamos fazer um debate amplo, como foi feito no referendo de 2005. Inclusive o artigo 34 ou 35, não sei se não rememoro aqui de cabeça, a população decidiu que no Brasil não deve ser proibida a comercialização de armas, né? Agora, como é que essa comercialização se deve fazer? Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Um último exemplo aqui, só para finalizar. Antes da réplica é o seguinte: o Estado, ele não regula só a questão da arma, ele regula a questão de medicamento, ele regula também outras questões. A Anvisa, por exemplo, regula a questão de medicamentos. A gente vai liberar para uma pessoa que faz o medicamento na sua casa, que diz que cura tal coisa, para essa pessoa vender o medicamento? E mais ainda, a gente vai liberar para que o comerciante ambulante, que não tem a licença de venda do comércio, porque o comércio aqui também é regulado pelo Distrito Federal, pelo GDF, para que essa pessoa vá lá poder vender e ganhar o seu pão vendendo como ambulante ou camelô? Essas questões que são mais importantes. Pois não. Entendeu? Essa regulação do Estado com relação ao porte de armas, ela realmente deve ser restritiva. A regulação ampliativa do Estado deve ser com uma valorização econômica e profissional, valorizando o trabalho e a supremacia do interesse público. Doutor Breno, portanto, deixou aí a réplica ao doutor Antônio Carlos em relação justamente aí ao que ele fez a colocação. Vamos lá, doutor Antônio Carlos. Doutor Paulo já lhe dou a parte. Meu nobre doutor Breno, eu discordo completamente do senhor quando o senhor fala que quem tem o nome no Serasa, no SPC, é um marginal do sistema financeiro. Muitas das vezes o nome está lá por conta de um fator terceiro. Já o cometimento do crime, ele é volitivo. Você se defender é um direito seu. E o porte de arma, ele já é sim restritivo. O senhor falou agora, tem que ser restritivo. Mas ele já é restritivo na sua lei. Para você ter condições de ter um porte de arma, como eu falei no bloco anterior, existe realmente um rol de critérios muito seletivos e restritivos. Não é qualquer um que tem acesso. Não é só o dinheiro, a possibilidade de ter a arma que faz do cidadão um cidadão de bem. O doutor Alexandre falou, existem certidões, existe uma série de critérios que vai possibilitar aquele cidadão a ter porte de arma. E se me permite um adendo aqui, doutor Alexandre Carvalho. Se me permite um adendo, a própria lei 10.826, ela é taxativa no que tange uma exigibilidade que fala que se você, eu, ou você, Paul, se nós estivermos respondendo a inquérito policial, veja bem, inquérito policial, algo inquisitorial, isso quer dizer, não estamos falando de culpabilidade no final, não estamos falando de uma sentença transitada e julgada. Se você estiver apenas, taxativamente, respondendo a inquérito policial, não interessa se você é inocente, não interessa se você realmente é o culpado, você não tem direito nem a ter a posse de arma de fogo. E se tiver o nome no DPC? Não, mas aí já é questão civil. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só estou provocando também. A questão do Serasa e SPC é civil. Não se mistura com essa questão voltada para o porte de arma. E como o doutor Alexandre falou, o inquérito policial ele é dispensável. Se esse crime ser investigado pela polícia for se transformar numa ação penal, esse inquérito ele pode ser analisado ou não. Então, se a pessoa estiver respondendo a inquérito, por si só, ela já não pega nem a posse. Então, doutor Breno, essa lei, ela é sim restritiva, ela é sim seletiva, não é para qualquer um, não é para quem quer o porte de arma. Doutor Paul.
Já eu garanto a palavra ao doutor Everton e também ao doutor Alexandre, mas o doutor Paul também quer fazer uma colocação dentro do que está sendo debatido aqui entre o doutor Antônio Carlos e o doutor Breno. Vamos lá, doutor Paul. Tem uma questão que foi aqui levantada pelo doutor Breno Valadares, que sim, né, ele diz que no referendo realizado em 2005, a população votou pelo não, dizendo que o comércio de armas de fogo e munição não deve ser proibido no Brasil. Logicamente, se o comércio de armas de fogo e munição não deve ser proibido, é porque essas armas serão comercializadas. E a arma ser comercializada para o cidadão significa ele ter o direito de posse. Logo, em 2005, se atendeu por vontade popular, embora a pergunta tenha sido formulada com relação ao comércio, se atendeu à manifestação da população brasileira, que manifestou, por sua maioria, em consulta direta, o direito de possuir, de ter o direito de possuir uma arma de fogo, o direito de poder adquirir uma arma de fogo, o direito de poder adquirir munição para sua arma de fogo. Até porque a pergunta em 2005 era se o comércio de armas de fogo e munição deve ou não ser proibido no Brasil. E a população brasileira, por sua maioria esmagadora, digo eu, votou pelo não. Não deve ser proibido. Ou seja, a população deve ter o direito de adquirir arma de fogo e de adquirir munição. Lógico, de maneira lícita, de maneira legal, obedecendo todos os devidos processos. Com relação à idoneidade, que o pessoal chama de cidadão de bem, né, a idoneidade ela é comprovada dentro dos processos de aquisição de armamento, e veja bem, não estou falando nem só do porte, que é algo até mais criterioso, falando da aquisição, deve ser comprovada com a apresentação de certidão negativa de antecedente criminal, fornecida pela Justiça Federal, pela Justiça Estadual, incluindo os juizados especiais criminais, primeira instância, segunda instância, Justiça Militar, Justiça Eleitoral, e há sim a exigência de que a pessoa não esteja respondendo a nenhum inquérito. Vamos supor que o cidadão já tenha adquirido a sua arma de fogo, cumpriu todos os requisitos, apresentou todas as certidões, comprovou ter residência fixa, ter uma fonte de renda lícita, passou pela avaliação psicológica, que não é feita por qualquer psicólogo, ela só é aceita se for pelos psicólogos que foram credenciados pela Polícia Federal, cujos nomes e números de registro constam no site da Polícia Federal, para que qualquer cidadão do Brasil possa acessar e saber quem eles são. E também passou pela análise de tiro, a prova prática de avaliação técnica de manuseio. Se a pessoa passou por tudo isso e recebeu autorização para adquirir a sua arma, tem a sua arma dentro de casa ou dentro do seu estabelecimento comercial, se ele for responsável legal pelo estabelecimento comercial, não tendo ainda autorização para transitar com ela, e ele vier, por qualquer razão que seja, a responder a um inquérito, ele fica obrigado a, num prazo de 60 dias, transferir esta arma para uma outra pessoa habilitada, sob pena de perdimento desse bem, pelo simples fato de estar respondendo a inquérito. Vamos supor aí que daqui a 3 meses, 90 dias, ou 65 dias, o inquérito seja arquivado, ele sequer chegue a responder um processo criminal como réu, e ele não seja culpado, ou seja, ele está absolvido, não tem mais nada contra ele. Aí ele vai ter que se habilitar novamente para poder adquirir uma arma de fogo. Vejam como a legislação é restritiva. E isso que eu falei aqui é só da posse. Com relação ao porte, os critérios são muito mais severos. Não é qualquer pessoa que consegue passar na avaliação psicológica, que é bem criteriosa, e na avaliação prática de manuseio, que é muito criteriosa. Se a pessoa não treina muito, se não for um competidor, ele não dá conta de passar naquela prova. Ela é difícil. Deixa eu chegar também no doutor Everton, já eu chego também no doutor Alexandre. Doutor Everton Nobre, quando se fala no posse de arma, na sua aquisição, dentro do que a lei está exigindo, normalmente a gente pensa logo no gênero masculino, ou seja, o homem indo ali para poder buscar realmente aí o seu porte, então a sua posse. E o gênero feminino está muito preocupado com essa questão. Dentro da questão dos direitos humanos, como é que você vê também essa preocupação das mulheres em relação a essa liberação, caso realmente fique, se transforme em lei essa aquisição do porte ou da posse de arma? Como é que você vê a preocupação do gênero feminino?
Walter, eu estou muito feliz com essas perguntas, porque aqui eu tinha escrito Lei Maria da Penha, eu queria falar sobre isso. Agora que eu não vi você escrevendo pois aí, é, não, viu? exatamente, parece que foi combinado. Eu acho essa questão é muito interessante, porque a gente tem até, a Lei Maria da Penha, ela tem um projeto de lei 17, tá, que é para caso a pessoa, né, a pessoa que pratique violência tenha o projeto de lei 17 de 2019 desse ano, tá, que está tramitando, e caso o suposto autor de uma violência doméstica, ele tem que entregar, a autoridade pode decretar que ele entregue no prazo de 48 horas o armamento, a apreensão do armamento, mesmo que não esteja relacionado. Eu acho isso muito interessante. E há uma questão, uma grande discussão no mundo jurídico com relação ao aumento da violência doméstica e a Lei Maria da Penha e o porte de arma, ou a posse de arma dentro de casa, né? Mais uma vez eu volto com as 3 palavras que eu acho que norteiam o nosso debate, que é regulamentação, vedação e responsabilização. Eu acredito que vedar não é a solução, e sim essa regulamentação, mas de forma proporcional. Atualmente toda mulher, quando se trata de Lei Maria da Penha, ela já tem uma questão de vítima, mas inclusive eu estava com um membro do Ministério Público essa semana, num debate que a gente teve de um grupo chamado Bela Iuri, são mulheres reunidas para tratar de direito, e por incrível que pareça, esse foi o assunto principal, e havia promotores de justiça. A gente recebeu um dado do Ministério Público, do ano passado, do Ministério Público do Distrito Federal, que em torno de 20% das denúncias de violência doméstica, elas não procedem por algum mau uso da Lei Maria da Penha. Então, a gente começa a entender o seguinte, nem tudo, eu sei que eu estou falando ao vivo, mas a gente não pode generalizar que todas as mulheres são vítimas. E quando há uma vitimização, nem todas as vítimas, elas possuem a mesma gradação de vitimização, porque a gente tem aquela mulher que ela casou jovem, ela depende do marido, não só com relação à afetividade, mas financeiramente, e ela nunca trabalhou na vida. E você tem um outro caso em que a mulher trabalha, inclusive ela é policial, e teve um desentendimento, e o marido bateu nela, e ela bateu no marido. A mulher é vítima, sim, mas na minha opinião, há de se tratar, o Estado ele precisa fazer uma diferenciação com relação a isso e dar um tratamento com foco humanitário, de entender assim, cada caso é um caso. Não podemos tratar todos da mesma maneira. Alguns casos a gente precisa de uma inserção de psicólogos, outros casos a gente precisa afastar o agressor do lar, outros casos em que a lei não prevê, porque, por exemplo, hoje em dia, aplicar proporcionalidade. Aplicar proporcionalidade, exatamente. Porque, por exemplo, hoje em dia, o cara é preso por uma lesão corporal leve, na Lei Maria da Penha, por uma ameaça, porque só é preso por ameaça no Brasil por Lei Maria da Penha, e aí ele pega a pena mínima de 1 mês, ele fica preso no curso do processo e ele sai. E aí é aquela vítima. Como é que fica a proteção dela? O Estado encerrou ali, fingiu dar uma pena para ele, uma pena de 1 mês, um regime aberto, e depois? Porque o que mata as mulheres não são só armamentos. Sim. E é uma questão de mentalidade. Empoderar as mulheres, tratar cada caso como um caso específico, porque, por exemplo, esse projeto de lei ele prevê essa apreensão da arma, mas eu vou mais longe, viu, doutor Paul? Eu penso o seguinte, depois de tudo isso, por que o Estado não oferece uma arma para a mulher se defender? Por que o Estado não pode empoderar essa mulher? Fala assim, vai lá, treine com a polícia. Está aqui, porque a recolocação, a gente tem a lei de recolocação de testemunha, e por que não tem uma lei de recolocação de vítima de Lei Maria da Penha? Porque adianta a gente prender um cara deixa o cara, o agressor, durante o curso do processo todo preso, ele sai e acaba matando. A gente já teve vários casos com relação a isso. Então não adianta o Estado tampar um lado e fechar o outro. Fala assim, mas eu tenho medo, então vem cá, você tem a opção, você quer, porque nem todo mundo quer andar armado, mas o Estado, eu acho que tem que ter essa opção. Vai lá, treina com a polícia, está aqui, o Estado está cautelando um armamento para você. A gente não tem o botão do pânico? Temos o botão do pânico? Exatamente, só que quando o processo acaba, o botão do pânico acaba, a tornozeleira em que o agressor, depois que ele cumpre a pena, ele devolve a tornozeleira. Mas o sentimento, em 1 mês, o sentimento não vai embora, o sentimento de posse, aquele sentimento. Então eu acho que a gente começar a empoderar e responsabilizar as pessoas. Responsabilizar o agressor na medida da sua postura, com relação a ter um processo mais eficiente, não digo não só o curso do processo, mas um resultado do processo mais eficiente e um pós-processo eficiente, e empoderar a mulher, conseguir empoderar a mulher para que ela possa realmente se defender, seja recolocando ela em um novo lar, seja ela tirando ela daquele local,
seja até dando um armamento para ela, um treinamento para ela se defender. Olha, tá aqui. Não falo de porte, mas eu falo que a maioria dos casos esmagadora acontece dentro de casa. Uma posse, tá aqui, um armamento do Estado, tá aqui acautelado, você tem um treinamento, se acontecer, porque eu penso o seguinte, eu acho que muitas pessoas que estão aqui compartilhando o pensamento, o maior interessado na sua defesa, na sua proteção é você. Então, se você não está impedido de se proteger, aí você liga para a polícia e espera você ter 90 a atender. É isso. Já eu passo para o senhor, doutor Breno, deixa eu garantir ele para o doutor Alexandre. Bom, nesse contexto, doutor Alexandre, já colocamos aqui o gênero feminino. Seria o caso do homem, quando solicitar a posse ou porte de arma, fazer com que se junte aos documentos se a esposa ou a companheira está de acordo ou não dessa liberação? Como é que o senhor vê também essa questão? Bom, Walter, sua pergunta ela é bem interessante, mas se nós colocarmos um regramento, quer dizer, erga omnes, colocando que você tem que ter a autorização da sua cônjuge, posso te falar que nós não teremos uma aderência, até porque não existe uma previsão legal para isso. Tá? Nós estamos falando de abertura de empresa. Não estamos, tá? Deixar bem claro... o doutor Breno está perguntando se é fiador. Sim, pois ficaria parecendo isso, né? Uma espécie de concurso necessário para ter... Então, deixa eu mudar a pergunta para o senhor, então. Bom, a pessoa que quando acontece de uma residência ser invadida, um apartamento, ou uma fazenda, ou uma casa, e a pessoa... proprietária do imóvel reage e mata quem invadiu dentro da sua própria residência. E há, portanto, aí a história, você mata, foge, 24 horas depois você volta. Isso normalmente quando a pessoa tem a arma registrada ou não tem a arma registrada. Como é que o senhor pode nos ajudar também a entender este ponto, doutor Alexandre? Walter, olha, você me fez várias perguntas numa só. Então eu vou por partes aqui, sendo bem rápido. Eu fiz uma. Sim, mas subdivididas. Certo. Vamos falar o seguinte. Muito se fala em porte de arma, posse de arma. Qual que é a função social dessa arma, né? Eu te falo que a função social dela, inicialmente, é para a proteção. Se nós falarmos de órgãos acusadores, vamos falar que a arma é para ferir, para matar. Sim. O que eu quero deixar bem claro é que o Código de Processo Penal ele é muito claro. O Código Penal ele é muito claro. Você só pode se utilizar de excludente da licitude se você estiver numa situação tal qual. Então, veja bem, independente de ser uma arma de fogo, de ser uma arma imprópria, de ser uma cadeira ou uma pedra, você só pode se defender se você estiver em legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal, se for funcionário público, no exercício de sua função. Então, eu quero deixar bem claro, porte, posse, seja da arma que for, própria ou imprópria, você só pode utilizá-la se for excludente da licitude ou da culpabilidade. Tudo bem, Alexandre, minha casa foi invadida. Alguém invadiu minha casa, foi uma violação de domicílio e ele não sabia que tinha alguém em casa, já estava indo embora e eu atirei pelas costas. Então, para isso vai ter uma perícia, para informar o seguinte, para o juiz, que é o homem que vai julgar a causa, para te falar, você não exacerbou do seu direito? Sim, você usou agora um excesso mais que legal, então você vai responder por isso. Agora a diferença, o bandido que tinha o fito somente de violar a sua residência, ou a sua fazenda, ou a sua empresa, ele ingressou ali e viu que tinha uma pessoa ali dentro, e agora ele foi na direção dessa pessoa para causar-lhe um mal injusto. Então, para reprimir o mal injusto, você usa a excludente da licitude. Pode ser uma cadeira, pode ser uma faca e pode ser uma arma de fogo, e na minha opinião que seja uma arma de fogo. Então, quanto a essa sua pergunta, a arma é para ser utilizada em excludente da licitude. Por favor, me repita só a segunda parte da sua pergunta, Walter. Eu também não lembro. O assunto é tão gostoso, né, que nos leva até aqui. Mas se você me permite também aqui... vamos lá. Hoje, eu sou especialista em tribunal do júri, o Ministério Público ele faz a seguinte pergunta, isso quer dizer, uma premissa. Se você matou alguém, nós estamos falando de excludente da licitude, sim. Se você matou alguém com uma arma de fogo, e essa arma de fogo ela é ilegal, ou de calibre permitido ou de calibre restrito, você vai responder além do homicídio pelo crime de porte ilegal de arma, de calibre permitido ou restrito. Agora veja bem, se você comprou essa arma com alfito, com a finalidade de cometer aquele crime, aquele homicídio, então existe o princípio da consunção, ok?
É lógico, é evidente que nós advogados vamos entender de forma bem diversa, tecnicamente, sempre procurando o que é melhor ao nosso cliente dentro da razoabilidade do direito. Tá? Claro. Agora, bem rápido aqui também. Alexandre, só explicando que o princípio da construção é porque a pessoa não responderia pelo porte, né? Estaria consumido. Só isso. O crime fim absorve o crime meio. O doutor Everton, pois não, pode continuar. E aqui bem rápido, deixar claro aqui aos meus amigos CACs, eu, Paul, o Everton, nós somos CACs, quer dizer, colecionador, atiradores e caçadores. Nós temos hoje, se me permite aqui, Walter Lima, falar a você e aos nossos ouvintes, nós temos hoje uma média de 163.546 CACs no Brasil. Isso é uma média. E a crescente, enquanto estamos conversando aqui, eu te garanto que outras pessoas estão ali também fazendo seu registro de CAC. O qual é fiscalizado pelo Exército Brasileiro. Isso quer dizer, uma fiscalização árdua. E também aqui, bem rápido, antes de fazer aqui uma digressão, o Dr. Paul falou sobre os testes de tiro. Tivemos agora há poucos dias colecionadores, atiradores sendo reprovados no teste, veja bem, no teste para porte de arma, para ver o quão difícil é o porte de arma. Aliás, o porte não, me permita, somente o teste. Agora, bem rápido aqui, voltando, nós estamos tendo uma crescente hoje no Brasil, te falei que mais de 163 mil CACs, um total de armas hoje no Brasil, de CACs, de 389 mil, mais de 389 mil, uma média mais ou menos de 2 armas e pouquinho para cada CAC. Pois não. O porquê que o CAC deve ter o seu porte de arma? Eu te falo, você tem um acervo na sua casa, você tem calibre 12, você tem pistola, você tem revólver. E se você não tem o teu porte de arma para a sua defesa pessoal e defesa de terceiros, é muito simples. É muito simples. O bandido, o marginal, ele apenas te monitora no momento que você estiver sem o seu porte de arma, no momento que você estiver indo para o trabalho, saindo do trabalho, e te rende, te leva à sua residência e ele vai ter um acervo de boas armas para cometer crime. Pois não. Bem, o nosso tempo está caminhando aqui para se esgotar, então vamos fazer o seguinte. Eu solicito aos nossos convidados 2 minutos para as considerações finais, mas eu deixo a seguinte colocação. Quer dizer, a liberação do armamento de arma de fogo, vamos fazer essa colocação, de fato diminui a violência e aumenta a segurança pública? Eu começo com o doutor Breno. Doutor Breno Valadares. Doutor Breno, 2 minutos. A resposta, com certeza, não. A segurança pública, ela é um debate totalmente diferenciado com relação à venda e ao comércio, à possibilidade de você portar ou ter uma arma em casa. A segurança pública, ela deve ser feita pelo Estado. O que se está a discutir aqui, e que meus colegas inclusive são a favor, e eu também mantenho um posicionamento contrário, é a possibilidade de porte de arma. Eu acho que é unânime quando a gente fala que consegue diferenciar segurança pública da venda de arma privada, né? Então, quem imagina que a posse de arma na mão do cidadão resolverá o problema de segurança pública está muito enganado. Eu acredito que essa questão de segurança pública, ela como a gente iniciou, o monopólio da violência deve permanecer na mão do Estado, com a Polícia Militar, a Polícia Civil, os órgãos de segurança, a Força Nacional, que estão muito bem preparados para fazer esse trabalho, e mesmo assim ainda cometem erros, infelizmente aqui ou ali, e que a questão do porte de arma, ele realmente fique restrito a um debate da liberdade e da possibilidade de comercialização do indivíduo, né, do direito individual. Deixa eu chegar no Dr. Paul. Dr. Paul, também essa mesma colocação, por gentileza. Tá, se diminui a violência ou se aumenta a segurança pública? Isso. A sensação de segurança, sim, ela tende a aumentar, principalmente daquelas pessoas que adquirirem um armamento e vierem a se capacitar, vierem a se treinar para a utilização desse armamento. Mas o próprio impacto na segurança pública, sim, não é a população, a parte da população que resolver se armar, que vai resolver o programa de segurança pública. Isso vai resolver o problema de segurança
pessoal dele, problema de segurança da casa dele, do comércio dele, ou se ele exerce uma atividade profissional de risco que ele está mais exposto, e aí ele deve sim ter o porte de arma de fogo, ele poder transitar nos lugares onde ele costuma transitar, pessoas mais expostas, porque estão aí passíveis a sofrer um atentado. A gente está falando não só de pessoas que estão expostas à violência urbana, que todo mundo está exposto, mas existem pessoas que, pela natureza de suas atividades, estão mais expostas. O doutor Alexandre Carvalho falou muito bem da questão do caçador, atirador e colecionador. São pessoas que às vezes têm 2 armas, 20 armas, 30 armas em seus acervos, armas que são utilizadas para competição ou para caça de diversas espécies, tudo com autorização, sonho de consumo para o bandido médio. E aí essa pessoa, se ela não estiver fora inclusive de trajeto da sua casa para o local de treinamento de tiro, se ele não estiver com uma arma que o permita exercer sua legítima defesa, ele pode sim ser vítima de uma espécie de sequestro relâmpago com motivação de conduzi-lo até o local onde seu armamento está armazenado, e aí eles tomariam posse do seu armamento. Já para um policial, já para um advogado, o policial está exposto a sofrer uma vítima, a ser uma vítima de um atentado contra o sistema de justiça, porque ele está mais exposto. Entre promotor, advogado e juiz, ele é o mais exposto dos 3. O policial, hoje em dia, se um bandido for assaltar o policial e ver que ele é policial, vai assassinar esse policial. É atestado de morte para o policial ele ser flagrado por um bandido, identificado. Ou seja, existem pessoas que são mais expostas. Para essas pessoas, não estender a eles o direito de portar arma de fogo fora de casa é colocá-los em uma situação de risco ainda maior. Resolve? Totalmente? Não resolve. Mas pode vir a ajudar para algumas pessoas. Pois não. Doutor Antônio Carlos também, por gentileza. Bem, Walter, eu concordo com o que o Dr. Paul falou, no sentido de que quem tem o direito a se defender vai ter essa sensação, essa sensação verdadeira de que está se defendendo, de posse de uma arma ou portando uma arma. E outra coisa, o bandido ele vai pensar 2 vezes antes de chegar em alguém. Hoje em dia você está no sinal, você está no carro, você está em casa, estacionando o seu carro, chega o bandido e entra na cara dura e mete o revólver na sua cara, mete a pistola na sua cara e te assalta, independente de você estar com a sua esposa, com seus filhos, com a sua mãe. Com o porte de arma, ele vai pensar 2 vezes antes de invadir uma residência. Ele vai pensar 2 vezes antes, e o porte é a posse. Ele vai pensar 2 vezes antes de invadir um estabelecimento. Nos arrebaldes de Brasília, na periferia de Brasília, não é difícil você ver distribuidoras de bebida, bares, farmácias, as pessoas trabalhando dentro da grade. Dentro da grade. Cadê o nosso direito de ir e vir e permanecer? Está cerceado. E estão cerceando isso ao passo que estão dando para o bandido a liberdade de andar por aí armado, porque não tem efetivo necessário e nem suficiente para coibir o bandido andar armado. Eles não param todo mundo, não tem efetivo para isso. Então, acho sim, penso sim que com o porte de arma, com esse PL vingando, vai aumentar sim essa sensação para quem tenha o porte ou a posse de arma. Pois não. Doutor Everton Nobre também, com os 2 minutos, justamente nessa questão que nós estamos abordando. Por favor. Walter, eu acredito que a posse ou a porte de arma não é a solução de todos os problemas. Como eu falei agora no começo do debate, é um dos fatores que influencia num problema complexo que é a criminalidade nesse país, que é a violência e a falta de segurança. Se eu acredito que diminui a violência, eu acredito que talvez não vá diminuir não, porque a gente tem a seguinte, eu posso pegar um dado estatístico de quando foi o Estatuto do Desarmamento entrou em vigor, e a gente teve uma diminuição significativa nos crimes de homicídio, e aí teve certo, a gente teve o primeiro ponto, propaganda
conscientização do armamento e tudo, só que depois esse dado, ele voltou, que ele era em torno de 12%, ele caiu para 6%, e logo nos anos seguintes ele retornou a esse 12%. Então, a questão é que a violência, ela sempre aumenta. A violência, a criminalidade, ela sempre aumenta. Seja porque a gente tem a cifra oculta, que são aqueles crimes que não são apurados. Então hoje a gente tem empoderamento da mulher, que vai registrar a ocorrência, a gente tem empoderamento do cidadão, que começa a acreditar no Estado, no sistema de persecução penal. Então ele vai lá e registra uma ocorrência, igual o doutor Povo falou aqui, falou assim, olha, não é o ideal, assim, mas a maioria das pessoas não registram. Então o ideal é que todas as pessoas registrem. E com a credibilidade dentro do Estado, as pessoas registram, e isso tende a ser uma melhora, porque a gente tem que pensar positivo. Então essa cifra oculta, isso que antes não era apurado, ele vem e vai ser apurado. Então eu acredito que quando a gente se fala em dado estatístico, a população cresce, a violência cresce, as pessoas se empoderam, o Estado funciona melhor. E isso tudo faz com que, estatisticamente, a gente consiga ver um crescimento da violência. E com relação a aumentar a segurança pública, eu acredito que não. Eu fiz duas perguntas, né? Exatamente. Se ela diminui a violência, eu acredito que não vai diminuir a violência. Pode ser que ela previna os crimes, que são coisas diferentes de violência. Crime porque a gente não tem só os crimes violentos. Sim. É uma parcela pequena, assim, grande até, inclusive, que a maioria no Brasil a gente sabe, só é preso quem pratica crime violento, porque quem pratica grandes crimes agora está mudando a mentalidade, que está começando a aprender as pessoas do colarinho branco. Mas enfim, voltando ao nosso assunto, eu acredito que não vai diminuir a violência e que também não vai aumentar a segurança pública, porque eu acho que ninguém pede uma arma, um porte de arma, uma posse de arma para ser policial. Então o objetivo não é esse. O objetivo não é ser policial, não é exercer policiamento, não é cumprir dever de polícia de quem tem o porte de arma, e sim se defender. E se defender, entendo eu que se trata de segurança privada. Significa que aquela pessoa que ela é muito interessada na defesa dela, ela está tomando as medidas para se defender, porque ela tem medo de alguma coisa. Ela tem medo, ela quer segurança. Por exemplo, nós somos advogados. Aqui, nós estamos reunidos aqui. A gente enfrenta o Estado, muitas vezes a gente enfrenta a polícia, a gente enfrenta cliente insatisfeito, a gente enfrenta uma série de fatores e tudo com a cara e a coragem. E aí, quem é o interessado na nossa defesa? Porque se o advogado, posso dar um exemplo do advogado, se o advogado morre, quem é que vai bater na porta do Poder Judiciário? Quem é que vai pleitear a justiça? Somos nós que somos, em primeira instância, a justiça não acontece se o advogado não bater lá e falar, olha, está tendo uma injustiça aqui. Então, acho que eu respondi essa pergunta. Com toda certeza. Doutor Alexandre Carvalho, também, mesmo questionamento, por favor. Bom, muito obrigado, Walter, já aqui fazendo minhas considerações finais. Como o doutor Breno mesmo falou inicialmente, não existe mistura, não existe confusão. Quando nós falamos de posse e porte de arma, como eu já tinha externado anteriormente, é para você fazer a sua defesa ou de terceiros. Lembrando que se você erra em algum momento, o Estado te alcança, o Estado te pune, você será processado e será julgado. Nós temos hoje, Walter, uma crescente gigantesca na aquisição de arma de fogo por conta de mulheres. As mulheres hoje, ontem mesmo eu fui a um stand aqui em Brasília e tinha 2 mulheres ali pedindo para fazer curso que sucessivamente iriam pedir a sua autorização para a compra de arma de fogo. Então, deixando bem claro o seguinte, não se quer aqui tomar em nenhum momento o lugar das corporações policiais como manda o artigo 144 da Constituição Federal Brasileira. Não. O que nós defendemos é que o cidadão possa se defender. Porque fato é, quando você precisa, nem sempre a polícia estará lá. O que queremos apenas é uma chance de nos defendermos. Então você, cidadão comum, você, cidadão de bem, você, cidadão que é contra o porte de arma, saiba o seguinte, que aquele que tiver, porque hoje em dia está dificílimo conseguir, quase que impossível, mas aquele que tiver a autorização para portar uma arma, se ele errar na execução de sua defesa, esse erro vira crime. E esse crime ele é punido pelo Estado e punido com rigor. Então, deixando bem claro que não existe momento nenhum, vontade, ânimos de nos assenhorarmos do trabalho feito pelo Estado. Em momento algum. Queremos apenas uma chance de nos defendermos dentro da legalidade. Uma chance à vida, de não ter a sua mulher estuprada, não ter a sua filha morta e de não levar um tiro sem poder se defender. Eu acho que esse é o pleito de todos nós nessa tarde de hoje aqui, principalmente aqui com esse convênio da Rádio Justiça e da ABA. Agradeço, muito obrigado. Pois não. Bom, doutor Breno Valadares, como diretor da Associação Brasileira de Advogados, os agradecimentos da Rádio Justiça pela instituição, mais uma vez, nos receber para um debate tão importante
em prol da população brasileira. A aba é uma grande admiradora da Rádio Justiça e do trabalho que ela vem sendo feito, Walter, por você, por toda a sua equipe e também por todos os colaboradores da Rádio Justiça, na representação do Supremo Tribunal Federal aí para os ouvintes, né? A sociedade agradece, a Rádio Justiça, todos os membros da aba agradecem, e dizer também a todos os advogados que queiram se filiar à aba, a aba está aberta para divulgação do seu trabalho, com braços abertos para poder recebê-los, né? Crescermos juntos nessa profissão, fazer a defesa da sociedade. O advogado é fundamental para o funcionamento da justiça e, como vocês viram aqui, tem opiniões diversas, mas sempre, como vocês também presenciaram e puderam ouvir, o advogado defende com unhas e dentes seu cliente e suas teses. Então, Walter, em seu nome, quero agradecer, dizer que a aba, sexta-feira estaremos aqui novamente, né, com outro tema, e dizer que a aba está aberta para você, para a sociedade, e esperando que os advogados batam a porta aqui para a gente poder crescer junto. Ok. Pois bem, assim agradecemos as participações dos nossos convidados, doutor Alexandre Carvalho, advogado criminalista, doutor Paul Karsten, ele que é advogado criminalista, especialista em legislação de armamento, ao doutor Everton Nobre, presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Advogados, que é a ABA, Dr. Breno Valadares, diretor da Associação Brasileira de Advogados, como também ao Dr. Antônio Carlos, advogado criminalista. E agradecemos também a você, sempre acompanhando o nosso programa, acompanhando o Justiça na Tarde, que hoje teve a minha apresentação, Walter Lima, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos aqui no nosso estúdio avançado de Wellington Araújo e no nosso estúdio central de Luiz Alves. A coordenação de jornalismo é de Arthur Filho. Boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade, que será na segunda-feira. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.